Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bem, agora é momento, da palavra de Deus, é momento de você ouvir Deus falar com você nessa noite. Meu amado, a palavra de hoje, ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, lá no versículo 8 em diante, quando fala: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carro e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carro. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse-lhe que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalo e carro de fogo em redor de Eliseu. Muito bem, querido. Essa é a palavra nessa noite que eu quero semear no teu coração. Para você que há muito tempo está esperando, a sua bênção. Para você, como aquele paralítico lá do tanque de Betesda, que já estava ali há aproximadamente 38 anos, aguardando ali a sua cura. E tem visto muitas pessoas testemunhando que recebeu bênção, que alcançou o milagre, que a sua vida foi transformada. E aí você fica falando para si mesmo: meu Deus, quando que vai ser a minha vez? Eu quero dizer para você que a sua vez é hoje. A sua vez chegou. Jesus me enviou aqui nessa noite para trazer essa palavra de fé, de esperança, de amor, sobretudo de vida, querido. Para que nessa noite você venha tomar posse da sua bênção, do seu milagre, através dessa palavra. Então veja bem, a palavra de Deus diz que havia guerra, entre a Síria e Israel. Havia ali, confronto entre aqueles dois reis. E não por uma e nem por duas vezes, o profeta Eliseu
ele enviava mensageiro para avisar o rei de Israel, aguarda de passar por tal lugar, porque os sírios estão acampados lá. Os sírios têm montado trincheira naquele lugar. E o rei de Israel, né, como ele era sábio, ele ouvia a palavra do profeta. Então, não só uma, nem duas, nem três vezes, mas todas as vezes que Eliseu advertia para que ele não viesse passar por aquele lugar, ele não passava. Então, o rei da Síria, ele ficou, né, conturbado no seu coração. Por causa que várias vezes ele colocou o acampamento ali, acreditando, né, que ia capturar ali o exército de Israel. E Deus deu livramento de todas as vezes, querido. Então, a palavra de Deus diz que ele turbou o seu coração e ele quis saber o porquê. Quem entre eles, né, era pelo rei de Israel, quem entre eles estava avisando que eles estavam ali. E aí ele levanta um no meio deles e fala, não, meu senhor, ó rei, o profeta que está lá em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala na tua cama. E aquelas palavras chamou a atenção do rei da Síria. E o rei perguntou aonde que está esse profeta, aonde que ele se encontra. E fizeram saber que ele estava lá em Dotã. E o rei prepara um grande exército e envia ali para prender Eliseu, para levar Eliseu lá para a Síria. Então eles montaram uma estratégia, tomaram aquela cidade de noite, cercaram toda a cidade, para que no dia bem cedo eles pudessem entrar e capturar ali o profeta Eliseu. E a palavra de Deus diz, querido, que bem cedo, né, o moço de Eliseu, do homem de Deus, ele se levantou. E quando ele se levantou e ele saiu para fora, ele viu que a cidade estava cercada. Ele viu ali um grande exército que se aproximava deles. E aquele servo temeu. E ele voltou para dentro e disse, ai meu Senhor, que faremos? A cidade está cercada. E aquele jovem, ele ficou ali aflito, temendo pela sua própria vida, temendo o pior que podia acontecer. E ele chegava diante do profeta, o que nós vamos fazer? E Eliseu falava para ele, olha, não temas, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas o moço, querido, de Eliseu, ele olhava, ele só via eles dois. Quando ele olhava em redor de Eliseu, ele só via ele, Eliseu. E quando ele olhava lá na frente, ele via a cidade tomada por um grande exército esse entrincheirado que vinha contra eles. E ele ali naquela angústia, naquela ansiedade, temendo o pior que ia acontecer. Ele fala, meus senhores estão se aproximando. Eles estão se aproximando de nós. E ele fala, calma. Tenha calma. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Querido, o servo de Eliseu, ele não estava entendendo nada o que Eliseu estava falando. E naquele momento ali de ansiedade, de desespero, a palavra de Deus diz que turbou o coração de Eliseu. A incredulidade daquele jovem. Porque não creu na palavra do profeta.
Você vê que o rei de Israel, toda vez que o profeta falava, ele se guardava de passar por aquele lugar. Mas o servo de Eliseu, que andava com Eliseu, quando Eliseu falava, não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles, do que aqueles que vêm contra nós, ele não cria. E por que ele não cria? Porque ele estava olhando com o coração terreno, com os olhos terrenos, querido. E foi necessário que Eliseu ali, conturbado diante daquela situação, de ver aquele jovem apreensivo, de ver aquele jovem ali, né? Tamanha incredulidade daquele jovem. A palavra de Deus diz que Eliseu orou. Orou a Deus. Pai, eu te peço, abre os olhos deste jovem para que ele veja o que eu estou vendo. Ei, Eliseu olhava, ele via carro de fogo, cavalo de fogo pelos montes ali ao seu redor. O jovem olhava, ele só via a aproximação cada vez mais daquele exército. E muitas vezes está acontecendo isso, meu amigo, com você. Por isso que a tua bênção ainda não chegou. Por isso que você ainda não tomou posse dessa bênção. Porque você está olhando para o problema. Você está olhando para a situação que você se encontra. E esqueceu o alvo, que é Deus, é Jesus. E eu peço para você nessa noite, para que você venha ter visão de Eliseu, não visão daquele jovem. E eu quero orar, querido, para você que não está entendendo nada, para que, como Eliseu orou, para que Deus viesse abrir os olhos, a mente, o entendimento daquele jovem, para que ele viesse ver o que Eliseu estava vendo. E a palavra de Deus diz que Eliseu orou. E no momento em que Eliseu orou, a palavra de Deus diz que a escama que estava nos olhos daquele jovem caiu. E aquele jovem, ele pôde enxergar o mesmo o que Eliseu estava enxergando. Agora ele olhava, ele avistava lá adiante o exército do inimigo. Mas ele olhava ao redor de Eliseu um exército de cavalo de fogo, carruagem de fogo, subindo e descendo nos montes, que estava ali protegendo Eliseu. Então, querido, nessa noite, eu quero orar para que Deus venha abrir os seus olhos. Para que você venha enxergar que, além desse teu problema, eu não sei o tamanho do grau desse problema, dessa situação, mas eu quero apresentar o Deus de Eliseu para você nessa noite. O Deus que não se esqueceu de você. O Deus que enviou nessa noite um exército de anjos, guerreiros, anjos valentes, anjos montados em cavalo de fogo, carruagem de fogo, querido, para combater contra toda adversidade, contra todo mal que se levantou contra você, para destruir sem causa. Eu quero orar por você agora. E o anjo do Senhor, na hora que eu estiver orando aqui, e a minha voz estiver chegando aí onde você está, através do seu Face, através do seu celular, eu quero dizer para você, querido, que é o poder de Deus que vai estar chegando até você. Eu quero dizer para você que neste momento em que eu estiver orando, o poder de Deus vai materializar a tua bênção, o teu milagre nessa noite. Eu estou dizendo nessa noite. Você vai
ligar e vai testemunhar a tua vitória. Senhor meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu bem sei que há muitas pessoas, meu Pai, que têm professado essa mesma fé, mas há muito tempo, meu Deus, ele espera alcançar, meu Pai, uma bênção da parte do Senhor, meu Pai. Muitas pessoas, Pai, já estão decepcionadas na sua fé. Muitas pessoas, Pai, têm dizido que o Senhor se esqueceu dela. O Senhor não está ouvindo mais a sua oração. Mas eu quero dizer, Pai, para essa pessoa nessa noite, que o Senhor nunca se esqueceu, meu Pai, dela, meu Pai. O Senhor nunca se esqueceu. Prova é que o Senhor, no livro do profeta Jeremias 33:3, o Senhor pede para que essa pessoa venha clamar, para que essa pessoa venha apresentar a sua súplica a Deus, para que essa pessoa venha apresentar a sua necessidade a Deus. Pai, prova que o Senhor não esqueceu o que o Senhor está pedindo para ela. Clama a mim, lembra de mim, me invoca que eu vou te responder. Como lá em Mateus, querido, 7:7, a palavra de Deus nos incentivando a pedir. Jesus diz: pede e dai-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate as portas se abrem. Veja, querido, nessa palavra o Senhor Jesus nos incentivando a pedir, a bater, a buscar. O que é isso? A perseverar na oração, até você tomar posse dessa bênção. Mas você tem que professar essa fé. Você tem que deixar de lado esse problema que está perturbando o seu sono, que está perturbando a sua mente, que está tirando a sua calma, e olhar para o centro da vontade de Deus, querido, que é Jesus, aquele que sofreu e padeceu por mim ali naquela cruz, aquele que teve o seu corpo moído, deslacerado por açoites, chicotadas, clavo de ferro nas suas mãos, nos seus pés, coroa de espinho na sua testa, para que eu e você, ele sofreu, querido, no meu lugar, para que eu e você não viesse sofrer. E a palavra diz que pelas pisaduras nós fomos sarados. Jesus está dizendo para você: você foi curado, você está livre dessa enfermidade. Querido, então professa essa fé. Começa a determinar agora a sua cura. A palavra de Deus diz: se resistir o diabo, ele fugirá de vós. A palavra de Deus está dizendo para você: você está curado. O diabo está dizendo: não está. Deus está falando: você está curado, você está livre. A tua fé te curou. Aí o inimigo fala: não adiantou nada aquela oração. Olha aí, olha o sintoma aí, está doendo, né? Olha aí o problema aí, está diante de você. Querido, não seja como o servo de Eliseu, que quando Eliseu falava, ele duvidava da palavra, ele deixava a incredulidade entrar no seu coração, e por isso ele não podia ver o que Eliseu estava vendo. Então nessa noite, eu uno a minha fé com a tua fé, e eu entro na presença de Deus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, para pedir agora a materialização desse teu milagre. Eu quero dizer para você que a matéria-prima que Deus usa
para trazer à existência aquilo que não tem fórmula, aquilo que ainda não tem vida, é a sua palavra. E através dessa palavra, nessa noite, eu quero chamar agora a existência do teu milagre. Senhor meu Deus, entra, Pai, agora, com a tua providência agora, Pai, na vida deste homem, dessa mulher, que está nos ouvindo, meu Pai, lá do outro lado, Senhor, para que eles venham tomar posse da sua bênção, em o nome do Senhor Jesus. Querido, mais uma vez, eu quero chamar a atenção sua, para que você venha abençoar essa programação, né? Abençoar essa obra da Igreja Evangélica Esconderijo do Altíssimo, ali na rua Cachoeiro do Campo, 544 do Portal Caiobá. Eu quero deixar aqui um número, né, de um Pix, que é o número do meu celular, que é o número, você vai colocar lá, o 67 984 49 4751, para você abençoar, né, ali a obra de Deus, para você plantar no reino de Deus. Nós estamos ali numa reforma na igreja ali, está com 90 dias que nós inauguramos ali, nós estamos fazendo uma ampliação, uma reforma, e a semana que vem nós precisamos mexer na pintura, e eu conto com a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus. Qualquer quantia, você pode depositar de R$1 para cima, qualquer quantia, que Deus vai te retribuir 100 vezes mais. Deus abençoe e até a próxima terça-feira, em nome do Senhor Jesus.